Legal, então vamos lá porque deve ser aqui o sexto vídeo dessa sériezinha. Eu pulei para uma etapa onde já tem todos os terrenos do entorno modelado e agora a gente vai começar a fazer os edifícios da região. Seguinte, o que acontece? Tem algumas ferramentas possíveis de serem utilizadas, tá? As mais comuns acabam sendo parede, laje ou até mesmo Morph. O Morph, para quem está acostumado com o SketchUp, está vindo agora para o ArchiCAD, migrando, ele é muito parecido com aquilo que você tem no SketchUp. Você vai simplesmente, né, escolher um método de desenho aqui em método de geometria. Pode desenhar qualquer formato maluco aqui, fechar ele aqui. E a partir de agora eu tenho quatro linhas e uma superfície, não é um sólido. Se eu clicar nessa superfície eu consigo, aqui com esse íconezinho aqui do extrudar, né, dar uma distância definida aqui de 30 metros, por exemplo, e dar um Enter e tenho aqui, né, o meu Morph aqui, que seria, no caso aqui, o nosso edifício. Posso sair fazendo coisas bem malucas com o Morph, tá, pessoal? Mas eu não recomendo utilizar o Morph, porque além de ser uma ferramenta que é muito, tem uma geometria, pode acabar ficando um pouco complexa demais, ele não tem, como as outras ferramentas têm do ArchiCAD, vocês vão perceber, parâmetros muito bem estabelecidos. Por exemplo, se esse prédio tivesse com a altura errada e eu quisesse corrigir de 30 metros, eu teria que clicar nele e começar a mexer com as faces aqui, procurar a ferramenta de extrudar e corrigir aqui calculando, né? Então se tinha 30 e agora tem 20, eu vou ter que jogar 10 para baixo. Não é nada prático. Então, né, se falar que ele pesa mais no produto final do ArchiCAD, eu posso simplesmente deletar isso e utilizar ou a ferramenta laje ou a ferramenta parede. As duas têm algumas vantagens e desvantagens. Eu vou explicar aqui rapidinho da laje. Vou voltar aqui para minha planta. Estou com o layer, né, do contorno dos edifícios habilitado. E tanto a laje quanto a parede, a gente vai ter uma opção para usar a varinha mágica para criar o contorno, tá? Nesse caso, são iguais. A questão é, a laje, eu vou abrir aqui a caixinha de diálogo dela. A laje funciona com uma linha de referência, né, com aquele formato que a gente der, e uma espessura. Só que você tem que cuidar, caso vá utilizar para desenhar edifícios, né, que são coisas que vão a partir do zero do terreno para cima, em inverter aqui o plano de referência, porque o nosso plano de referência da laje padrão é o topo. Se você mudar aqui para base, aí tudo bem, você pode definir com a base dele no nível zero, aqui zero afastamento, e dar nessa espessura aqui no caso seria a altura do nosso edifício. Então se eu colocar aqui que tem 30 metros, vou chegar aqui no meu terreno, uso a barra de espaço, né, para chegar, para utilizar a nossa varinha mágica e vou dar um clique. Vou clicar nela aqui, vejo que foi construído, vou voltar para o meu 3D, afastar um pouco, que ela está aqui, e pronto. Utilizando a varinha mágica, com simples, né, definição aqui da altura, eu já consegui criar com 30 metros. Se tiver que corrigir isso, venho aqui, troco para 20, dou um Enter. Então assim, a laje é prática, é bem fácil de trabalhar. Uma das vantagens da laje seria que, no caso, vou deletar ela aqui. Não, mentira, eu vou voltar com ela aqui, tá? Ctrl Z. Vou pegar com Alt os parâmetros dela e vou criar aqui nesse edifício que tem esse vão aqui no meio. Selecionando a laje, eu consigo, se quiser, criar facilmente aqui uma geometria. Posso simplesmente, com ela selecionada, pegar a ferramenta laje de novo, achar aqui o desenho do nosso vão e dar um clique com a varinha mágica. Agora, em vez de criar, ele vai excluir, porque eu já estava trabalhando com a laje criada. Então, ele vem aqui e cria esse formato pra gente. Essas são as vantagens de utilizar a laje. O que eu não gosto muito é a questão aqui do plano de referência, que é meio fácil a gente se bater de vez em quando. Daí quando você vai ver, o seu terreno vai estar, o seu edifício vai estar enfiado assim, ó, para baixo da terra. Vou só inverter aqui o plano para vocês verem isso acontecendo, ó, ele inverteu. Então cuidado com isso. Pode utilizar a laje, tem uma certa vantagem de geometria fácil aqui, mas tem essa desvantagenzinha. A gente vai utilizar as paredes, tá? Parede, ela é um pouquinho mais intuitiva para pensar, para fazer. Aqui, por exemplo, ó, eu vou abrir a ferramenta, ela está com zero afastamento do nosso piso. O topo você deixa sem nenhum vínculo, né? Não vinculado. E define aqui automaticamente uma altura, tá? Não tem erro com a parede. E só cuidar para aqui o método de geometria dela, do perfil, não pode ser uma parede normal, nem uma trapezoidal, tem que ser uma poligonal. Que com a poligonal você vai conseguir fazer o mesmo esquema. Consigo vir aqui e utilizar a varinha mágica para criar. Se quiser alterar, pego esse do meio aqui e de 9 metros eu vou jogar para 20 metros. Vou dar um Enter. A desvantagem da parede é que no caso aqui, por exemplo, em geometrias como essa, você não consegue fazer de uma forma muito prática esse vão, tá? Se eu pegar aqui a parede, por exemplo, e fazer aquele mesmo processo, eu não vou conseguir selecionar. O ArchiCAD nem identifica isso, porque não é possível criar esse vão dessa forma. Então, aqui eu vou ter, né, a ferramenta parede e tudo criado. A gente vai estar utilizando parede e vocês vão, né, acostumar e ver que é bem prático criar os volumes desse jeito.
Então eu vou parar por aqui esse vídeo e no próximo a gente vai ver como fazer para criar as paredes de uma forma que, além dessa geometriazinha aqui, né, dos nossos edifícios, eu já consiga aplicar alguns filtros e enxergar isso aqui não só como uma parede, né, construída, estrudada, um volume morto, mas com definições de uso residencial e uma informação de gabarito aqui, para poder criar os meus mapas de uma forma bem prática. Então até o próximo vídeo.